Sabe, existe um momento na vida em que a gente para, olha para dentro com mais honestidade do que nunca e percebe que tem alguma coisa faltando, mesmo quando aparentemente está tudo bem. É como se a superfície da nossa existência tivesse ficado pequena demais para acomodar quem realmente somos. E esse aperto, esse incômodo silencioso não é um problema, é um convite. Um convite para acordar. Porque por muito tempo você pode ter acreditado que era apenas o que pensa, apenas o que sente, apenas o que o espelho mostra. Mas existe algo em você que não cabe nessas caixinhas. E quando Eckhart Tolle fala sobre o que há além do que vemos, pensamos ou sentimos, ele não está pedindo para você acreditar numa filosofia bonita. Ele está te guiando para um reconhecimento muito mais profundo, quase irreversível. O tipo de percepção que não depende de raciocínio, porque nasce do silêncio interior. Silêncio. Esse lugar que a gente evita porque acha que vai encontrar vazio, quando na verdade é nele que encontramos a nossa própria profundidade. O que acontece é que, quando não acessamos esse espaço, a vida fica achatada, literal e emocionalmente achatada. A gente passa a existir só na superfície, reagindo a tudo, tentando correr atrás de uma sensação de completude que nunca chega. E é assim que criamos uma rotina de sobrevivência emocional, onde cada pensamento vira uma verdade absoluta, cada emoção vira identidade e cada desconforto vira ameaça. É como viver em um mundo feito só de duas dimensões, corpo e mente, sem perceber que falta justamente o eixo que dá profundidade, a consciência que observa. E olha, isso não é culpa sua. Quase ninguém nos ensina que existe algo mais dentro de nós. Só que quando esse algo mais desperta, nada continua igual. De repente, você começa a notar que não é obrigado a seguir cada pensamento que aparece, que não é refém das suas emoções e que existe um espaço interno onde tudo se acalma. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você finalmente deixou de se reduzir a eles. E esse é o ponto central dessa mensagem. A vida verdadeira começa quando você reconhece que existe muito mais em você do que aquilo que você sente no corpo, pensa na cabeça ou carrega na memória. A vida começa quando você percebe que sua essência não precisa competir com a correria, com o medo ou com a necessidade de controlar tudo. A vida começa quando você entende que existe uma presença silenciosa, sempre ali, intacta, mesmo quando a mente está barulhenta. E talvez você diga, mas eu não sei se tenho isso. Tem sim. Se não tivesse, não estaria ouvindo isso agora. Esse tipo de mensagem só ressoa em quem já tem uma fagulha despertando, em quem já percebeu que viver só da superfície cansa, esgota, machuca. Porque a superfície nunca sustenta o peso de quem você é. O despertar não é uma ideia bonita, é uma necessidade. A necessidade de sair desse modo automático, onde a gente reage a tudo e não escolhe nada. A necessidade de parar de tentar preencher um vazio que nunca se preenche, porque o vazio não está na vida, está na nossa desconexão de nós mesmos. E quando você aprende a voltar para esse lugar silencioso dentro de você, algo muda. Muda na forma como você fala, na forma como você se relaciona, na forma como você enfrenta desafios. De repente, existe profundidade, existe clareza, existe espaço. E é nesse espaço que a transformação acontece.
Não é um truque mental, não é uma técnica. É uma mudança de perspectiva, quase como virar o rosto e pela primeira vez enxergar o que sempre esteve ali. Então, hoje o meu convite para você é simples, mas poderoso. Preste atenção na sensação de estar ouvindo isso. Não nas palavras, mas no silêncio que existe entre elas. É nesse silêncio que você começa a lembrar quem realmente é. E quando você lembra, tudo volta para o lugar. Porque no fundo, você não está aqui para sobreviver à própria mente. Você está aqui para despertar. E despertar muda tudo. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um e-book, Desafio 30 Dias de Gratidão. Um desafio simples para transformar sua mente, humor e resultados. E também deixei o link de um guia prático, inspirado em Eckhart Tolle, para silenciar a mente. Confira! E quando Tolle fala dessa metáfora da esfera, ele está apontando para uma verdade que, no fundo, todos nós já sentimos, mesmo sem colocar em palavras. Imagine por um instante que você vive a vida inteira caminhando apenas na superfície de um planeta, olhando só para o que está do lado de fora, reagindo ao clima, ao terreno, às tempestades, acreditando que isso é tudo o que existe. É assim que a maioria de nós vive, correndo de um ponto para outro da própria mente, tentando resolver tudo sempre da mesma forma, sempre na superfície. E o mais curioso é que, olhando assim de fora, parece que estamos em movimento, parece até que estamos evoluindo. Mas, por dentro, continuamos presos na mesma camada rasa de nós mesmos, girando no mesmo círculo de preocupações, emoções repetidas, pensamentos reciclados. É como se estivéssemos andando sem sair do lugar, vivendo sempre o mesmo enredo, só mudando alguns personagens. E aí começa aquele sentimento universal, quase silencioso, quase vergonhoso de admitir. Aquela sensação de que falta algo, de que existe um vazio que nada preenche, de que por mais que a gente conquiste, por mais que organize, melhore, aprenda, lute, ainda tem alguma coisa que escapa. Esse há algo errado, esse eu não estou completo, isso não é defeito, não é fraqueza, não é falha de caráter. É simplesmente o sinal de que você está tentando viver uma existência de 3 dimensões, usando só 2. É como tentar enxergar a profundidade num desenho plano. É impossível. E por isso a vida vai ficando cada vez mais pesada, mais cansativa, mais apertada. E quando a atenção fica totalmente grudada na superfície, nas contas, nos compromissos, na ansiedade, na opinião dos outros, nas emoções penduradas do passado, você perde o contato com o núcleo da sua própria existência. É como viver por fora de si mesmo, sem nunca tocar o centro. E esse centro é exatamente o que Tolle chama de profundidade. A consciência que observa, a presença que percebe, a dimensão onde nada falta, onde o eu sou existe sem precisar de justificativa. Só que quando estamos presos à superfície, esquecemos que esse centro existe. E esquecemos porque estamos ocupados demais tentando consertar o lado de fora. É como se alguém passasse a vida inteira lixando a casca de uma árvore, achando que isso vai mudar a raiz. E aí entra o ponto mais importante dessa metáfora. A superfície nunca vai te dizer quem você é, nunca. Ela pode até te distrair, te ocupar, te fazer correr, mas não te sustenta, não te completa. Porque a superfície é feita de tudo o que muda, enquanto o seu centro é feito daquilo que nunca muda. E quando você vive só do que muda, a insegurança se torna inevitável. O medo cresce, a sensação de vazio volta, a ansiedade aparece. Tudo parece instável demais,
porque você está apoiado em algo que nunca para quieto. Mas o que acontece quando, mesmo por alguns segundos, você volta a atenção para dentro? Para esse espaço que não é feito de pensamento, nem de emoção, nem de memória. Algo se alinha, algo relaxa, algo lembra. E essa lembrança não é mental. É quase como se o corpo inteiro soltasse um suspiro que você não sabia que estava segurando há anos. É quando você percebe: eu sou mais do que a superfície que eu estava tentando administrar. Esse insight, esse reconhecimento, não pode ser explicado só com palavras. Ele tem que ser sentido, mesmo que por um instante. E é justamente esse instante que muda o rumo da vida. Porque quando você sente a profundidade, a superfície deixa de te dominar. Você ainda tem pensamentos, mas já não é carregado por todos eles. Você ainda sente emoções, mas não se afoga nelas. Você ainda enfrenta desafios, mas não se reduz a eles. É como se você passasse a viver com um eixo interno, um centro de gravidade, que te devolve autonomia, clareza, presença. E com isso, aquela sensação de algo está faltando começa a perder força. Não porque as condições externas melhoraram, mas porque você finalmente tocou a parte de você que nunca precisou de nada para existir. E é aí que a busca desesperada cessa, a corrida diminui, o vazio se dissolve, porque você não está mais procurando na superfície aquilo que só pode ser encontrado no centro. Esse é o convite desta parte da palestra. Parar de viver como quem gira em volta do próprio eixo e finalmente descer para dentro da própria essência. A profundidade sempre esteve lá, esperando por você. E quando você toca isso, mesmo que por um instante, tudo muda. Quando vivemos apenas na superfície da vida, tudo fica fragmentado. Tudo parece separado, desconectado, quase como peças soltas de um quebra-cabeça que ninguém ensinou a montar. E, nesse modo de existência raso, o outro vira realmente o outro. Um ser distante, um possível rival, alguém que pode nos ferir, nos abandonar, nos rejeitar. A mente cria fronteiras invisíveis e, a partir delas, nasce uma vida movida por vigilância constante, comparação e medo. E é por isso que, quando estamos presos na superfície, qualquer movimento parece uma ameaça. O sucesso do outro nos diminui. A opinião do outro nos controla. O silêncio do outro nos assusta. A ausência do outro nos corrói, porque acreditamos que estamos separados. E acreditamos porque estamos vivendo apenas na casca de nós mesmos. E o vazio que sentimos, esse buraco interno que tantas vezes tentamos esconder, começa a gritar. E sem saber como silenciá-lo, tentamos preenchê-lo com tudo que está ao alcance da mão. É uma corrida horizontal. Mais experiências, mais conquistas, mais dinheiro, mais aparência, mais atenção, mais status, mais mensagens, mais pessoas. Como se, acumulando o bastante, finalmente fosse possível tocar um ponto de completude. Mas nada disso funciona. Funciona por um instante às vezes. É aquele momento em que você ganha algo que queria muito, ou quando alguém te elogia, ou quando entra em um relacionamento novo. Parece que tudo se encaixou. E você pensa, agora sim, agora estou completo. Só que essa sensação não dura, nunca dura, porque o movimento horizontal nunca alcança profundidade. É como tentar matar a sede com água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede sente. E é desse espaço que nasce a dependência afetiva.
Aquele desejo quase desesperado de encontrar alguém que finalmente te salve de você mesmo, que preencha o vazio que você sente, que tire o peso que você carrega, que dê sentido ao que parece sem sentido. E sem perceber, você coloca nas mãos do outro a responsabilidade pela sua paz, pela sua alegria, pela sua segurança emocional. Só que ninguém consegue sustentar isso. Nenhuma pessoa consegue manter viva a ilusão de que te completa. E não porque falta amor, mas porque completude não vem da superfície. Completude vem da profundidade. E profundidade é interna. Então, o que acontece? A fase inicial, cheia de encanto, vai se dissolvendo. Aquela sensação de agora vai, começa a falhar. Pequenas frustrações crescem, a mente volta a rodar, o vazio reaparece. E você pensa, tem algo errado. Mas não é que o amor acabou, não é que a pessoa mudou, não é que você escolheu errado. O que falta não está no outro. Está no fato de que você ainda está tentando preencher um espaço interno usando ferramentas externas. Tolle mostra isso com uma clareza quase desconcertante. Se você vive na superfície, você vai buscar completude horizontalmente. E cada vez que atingir algo, vai sentir um alívio, mas um alívio curto, porque você só alivia o sintoma. A causa continua intocada. E qual é a causa? A desconexão com seu próprio centro. A perda do contato com a dimensão profunda, onde você já é completo, antes de qualquer conquista e independente de qualquer pessoa. E quando essa dimensão não é acessada, o mundo vira um lugar de escassez. Escassez de afeto, escassez de segurança, escassez de reconhecimento, escassez de tranquilidade. Tudo parece faltar. E quando tudo parece faltar, a gente corre, implora, exige, cobra, controla, não porque somos ruins, mas porque estamos famintos, famintos de nós mesmos. E essa fome é tão grande que projetamos no outro a missão impossível de nos nutrir. Procuramos no relacionamento aquilo que esquecemos dentro de nós. E então começa o ciclo: esperança, euforia, idealização, seguida de frustração, vazio, desespero. Mas nada disso acontece porque você é difícil de amar. Acontece porque você está tentando viver uma vida profunda a partir da superfície. E isso nunca funciona. O que Tolle aponta e o que eu quero que você sinta agora, não só entenda, é que existe em você uma completude que não depende de ninguém. E quando você toca isso, mesmo que por alguns segundos, as relações deixam de ser tentativas de preencher buracos e passam a ser encontros. Encontros entre duas presenças, não entre duas necessidades. Quando você faz essa virada interna, tudo muda. A ameaça desaparece. A competição perde o sentido. O medo perde força. E o outro deixa de ser o outro. Passa a ser alguém com quem você compartilha o caminho, não alguém responsável pelo seu chão. Esse é o começo da verdadeira liberdade emocional e da verdadeira profundidade na vida. E é aqui que chegamos ao ponto mais desafiador e, ao mesmo tempo, o mais libertador dessa jornada. A maior causa desse ciclo interminável de frustração, vazio, dependência e repetição não é o mundo lá fora.
Não é o comportamento de ninguém. Não é a falta de oportunidade, nem o azar, nem a vida difícil. A maior causa é a ignorância sobre quem realmente somos. Tolle chama isso de desconhecimento da essência, o centro da esfera, o ponto silencioso que sustenta tudo o que você é. E quando esse centro é esquecido, o que sobra é um eu superficial, frágil, carente, inquieto e sempre em estado de alerta. Um eu que se sente ameaçado por tudo, pelo olhar do outro, pelo silêncio do outro, pela distância do outro, pelo sucesso do outro. Um eu que vive em constante medo de perder algo que nem sabe explicar direito. E não é porque você é fraco. É porque você está desconectado da raiz. Sem raiz, qualquer vento vira tempestade. Qualquer incômodo vira drama. Qualquer mudança vira perigo. E a mente, que nunca suporta esse sentimento de instabilidade, corre para inventar explicações. Ela cria uma narrativa de falta, de medo, de conflito. Ela diz: está faltando alguma coisa. Você não é suficiente. O problema é você. Ou pior, o problema é o outro. E quando acreditamos nessas narrativas, viramos reféns delas. Começamos a projetar esse buraco interno em tudo e em todos. Projetamos no relacionamento, projetamos na família, projetamos no trabalho, no futuro, no destino, como se algo lá fora tivesse o poder de consertar o que está quebrado aqui dentro. Só que nada está quebrado. A única coisa que aconteceu foi que você perdeu o contato com a sua própria profundidade. E quando essa conexão se perde, a vida inteira perde o eixo. A mente, desconectada da essência, cria um eu que está sempre em falta, sempre querendo mais, sempre precisando ser visto, validado, amado, escolhido, e sempre com medo de ser rejeitado, abandonado ou ignorado. É um eu que vive lutando por sobrevivência emocional. Mas olha que curioso, esse eu-problema só existe quando você esquece quem você é em profundidade. Quando você lembra, nem que seja por um instante, que existe algo em você que não muda, que não teme, que não falta, que não se abala. Esse eu superficial simplesmente perde a força. Ele dissolve, ele se acalma. Só que enquanto você não reconhece essa dimensão mais profunda, tudo na vida parece vir contra você. Tudo parece injusto. Parece que o mundo está de costas, que ninguém te entende, que nada se encaixa. E aí a mente conclui: o problema está fora. Mas não está. Nunca esteve. O problema não são as circunstâncias. É a identificação total com a superfície da mente. É viver sem saber que existe um centro. É esquecer que é uma vida interior vibrante, silenciosa, inteligente, disponível e que é dela que nasce equilíbrio, clareza e paz. Quando você perde o contato com essa dimensão, o mundo se torna automaticamente hostil. Cada pessoa vira uma ameaça, cada situação vira um obstáculo, cada emoção vira um inimigo, e você vive cansado, não porque a vida é pesada, mas porque está carregando uma vida que não foi feita para ser carregada desse jeito. A essência é o lugar onde tudo se reorganiza. Ela não resolve problemas, ela dissolve a identidade que cria os problemas. Ela não apaga o medo, ela te mostra que você não é o medo. Ela não elimina conflitos,
Ela te tira da posição de alguém que confunde a própria voz com o barulho da mente. E é por isso que Tolle diz que, sem reconhecer essa dimensão, nos tornamos inevitavelmente um problema para nós mesmos. Não porque somos ruins, mas porque estamos vivendo com um nível de consciência que não dá conta da própria bagunça interna. Mas quando você volta, mesmo que só um pouco, para esse centro silencioso, quando sente a presença que existe por trás dos pensamentos, quando percebe que é uma vida mais profunda do que a história que a mente repete, nesse instante, tudo se rearranja. Não é magia, é lucidez. Você começa a enxergar que a raiz dos seus conflitos nunca esteve no outro, sempre esteve na desconexão com a sua própria essência. E quando você volta para ela, o mundo deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo de presença. A clareza começa aí, a mudança começa aí, a verdadeira liberdade começa aí. O despertar começa exatamente nesse ponto em que a sua atenção deixa de ser refém do barulho mental. É quando, por alguns instantes, você para de seguir cada pensamento como se ele fosse um comando. É quando você percebe que não precisa mais correr atrás de tudo o que aparece na sua mente. É como se, pela primeira vez, você conseguisse respirar dentro de si, sem pressa, sem medo, sem aquela urgência que o mundo insiste em colocar nos seus ombros. E o mais impressionante é que isso não exige esforço. Não é uma conquista intelectual. Não é algo que você precisa decorar ou entender completamente. É só um gesto interno, uma simples disposição de permitir que a atividade mental se acalme por alguns segundos. Só isso. Quando essa quietude acontece, mesmo que de forma discreta, ela abre uma porta que sempre esteve aí, mas que você não percebia porque estava ocupado demais vivendo na superfície. De repente, algo dentro de você se expande. A consciência que antes estava aprisionada na camada superficial da mente começa a se voltar para dentro, como se lembrasse para onde sempre quis olhar. E nesse movimento surge algo que não é emoção, não é euforia, não é paz artificial. É um reconhecimento silencioso, um saber íntimo, profundo, tão natural que parece até familiar. É a percepção de que existe em você uma presença viva, imóvel, intocável. Uma presença que não foi criada pela mente e que não depende de circunstância nenhuma para existir. Essa presença não é conquistada, ela é percebida. Ela não se move, ela apenas é. Ela não vem depois de uma grande transformação. Ela aparece quando você finalmente para de se distrair com o barulho da superfície. E é aqui que entra aquilo que Tolle chama de self-realization. Não é você realizando algo, não é um prêmio espiritual. É o próprio ser, essa consciência profunda, reconhecendo a si mesmo através de você. É como se, por um instante, a vida olhasse para a vida e dissesse: eu me lembro. E quando esse reconhecimento acontece, mesmo que por um segundo, o eixo interno muda. De repente, aquilo que antes parecia pesado começa a perder força. O medo deixa de comandar o seu corpo. A ansiedade perde o centro do palco. E você sente, mesmo que sem saber explicar, que existe um lugar em você onde nada pode te tocar. Esse lugar não se abala, porque não está na superfície da experiência. Ele não depende do que está acontecendo no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua família. Ele é anterior a tudo isso. É a base silenciosa que sustenta qualquer emoção, qualquer pensamento, qualquer história que a mente cria. E o mais lindo é que você não precisa de técnicas elaboradas para acessar isso. Não precisa de anos de estudo, não precisa merecer.
A única condição necessária é permitir que a atenção se desprenda, nem que seja por um fio, do caos mental. Quando isso acontece, o ser faz o resto. E quando esse espaço de presença se abre, você percebe que nunca esteve sozinho, que nunca esteve perdido, que nunca esteve incompleto. A incompletude vinha do esquecimento, nunca da sua essência. O despertar não é um evento dramático, não é uma iluminação cinematográfica. É algo muito mais simples e infinitamente mais poderoso. É quando você se reconhece além da narrativa que sempre contou para si mesmo, além dos rótulos, das memórias, das dores, das expectativas. É quando você percebe que existe algo em você que não depende de nada disso para existir. E esse reconhecimento muda a qualidade da sua presença no mundo. Muda a forma como você fala, a forma como você ouve, a forma como você reage, a forma como você se relaciona. Porque agora você já sabe, mesmo que ainda esteja aprendendo a sustentar, que existe em você uma profundidade que nada do lado de fora pode ameaçar. O barulho continua existindo, mas você não se confunde mais com ele. Os pensamentos continuam surgindo, mas você não corre mais atrás de todos. As emoções continuam passando, mas você não se perde mais nelas. É como se você tivesse encontrado o chão interno que sempre buscou no mundo. E esse é o início do despertar. O início da vida real. O início de uma existência onde você deixa de ser um prisioneiro da própria mente e passa a ser um canal do próprio ser. Tudo começa quando você permite que esse silêncio te encontre. E quando ele encontra, ele transforma. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.